Olá, como você está? Continuamos com a nossa conversa matinal. Conversa em que a leitura da palavra de Deus faz parte dela, a leitura do presente diário, que é o devocional que temos como referência, e juntos buscamos a presença do Senhor, abrindo o nosso coração a Ele, desejando ouvir o que Ele tem para dizer para cada um de nós. E eu creio que já na leitura da palavra, na leitura do devocional, o próprio Senhor já vem falando conosco. Em especial nesta madrugada, nesse início de madrugada, eu mandei uma mensagem aqui no grupo dizendo: caiu a internet aqui da minha casa, que é de onde eu transmito o Madrugada da Paz, o programa que eu apresento na Rede 316, da meia-noite às 4, ao vivo, e pedi que você orasse, intercedesse por este meu momento. E o propósito do meu pedido é que você, orando comigo, falássemos ao Senhor para que Ele retornasse à internet. Pai, eu preciso da internet para trabalhar, porque vem a frustração, vem a tristeza, não é? Eu me preparei para apresentar o programa desta madrugada, desse início de semana. Abri o programa meia-noite, meia-noite e um, já naquela abertura dizendo o que é que vai acontecer no programa, e aí eu tenho um momento de oração. Neste momento de oração, a internet caiu. Eu tenho um controle na tela, eu tenho o meu celular também ligado baixinho, acompanhando o que é que o ouvinte está ouvindo, né? Na rede 316, e eu percebi que eu já estava fora do ar. E aí há todo um movimento, eu desligo tudo, ligo de novo, tento reconectar, mas não vai, mando a mensagem para vocês, falo com o Senhor. Então, tudo isso para dizer a você, meu irmão, a você, minha irmã, que nós somos seres humanos frágeis, fracos, imperfeitos, carentes da graça de Deus e que devemos sim contar com a providência dele em cada detalhe. E eu desejei muito que o Senhor me retornasse à internet para fazer o programa, porque eu sabia que eu tinha ouvintes na expectativa do programa ao vivo, de conversarmos, da participação do ouvinte através do WhatsApp, mas o Senhor não quis. E aí a gente tem que lidar com a frustração, lidar com uma baita de uma interrogação, porque estava tudo pronto. Mas essa é a nossa vida, não é? Eu estou aqui exemplificando algo que vivi nessa madrugada, tão, tão fácil talvez de se lidar, né? Se eu colocar diante de problemas tão sérios que você esteja vivendo, não é, querido? Ou você, querida? Vamos ler a palavra do nosso Senhor? Vamos ler o nosso devocional e depois falar com Ele? Porque tudo isso é um preparo para que sejamos a pessoa que Deus quer que sejamos nesta terra, aprendendo a lidar com toda e qualquer situação para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus Cristo. Quem escreveu o devocional de hoje foi Zelene Reis, da cidade de Itapeva, São Paulo. O título, Juntos na Dor. O texto que ela se baseou foi o Salmo 119, do versículo 73 ao 77. Diz assim: As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. E ainda que Zelene cita Jó, capítulo 2, versículo 13. Depois, os três amigos de Jó.
Se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma só palavra, pois viram como era grande o seu sofrimento. Pequenos e grandes gestos de solidariedade refletem o amor de Deus por nós. Jamais esquecerei a minha volta de Teresina para São Paulo depois de ficar viúva na pandemia. Quando o caminhão de mudança deixou o apartamento, fui para um hotel em frente ao aeroporto esperar o dia da partida. Mas eu não esperava a emoção que viria pela frente. Pouco antes do horário de embarque, saí na calçada e vi uma faixa feita por algumas irmãs em Cristo, com palavras amorosas de despedida. Também vi uma carreata passando por mim. Irmãos, jovens e crianças, com cartazes, presentes e lágrimas, vieram dar seu adeus. Como não sentir o amor de Deus? A dor era grande e a ferida estava aberta. Os últimos dias foram difíceis de enfrentar, mas diante dos meus olhos havia uma demonstração ímpar de solidariedade. O amor de Deus escancarou as portas na forma de rostos amigos, queridos e sofridos. Assim, despedi-me daquele local onde cheguei com tantas esperanças. Voltei para meu lugar de origem com o coração dolorido pela perda, mas ao mesmo tempo consolada. Entendi que Deus me falava: você não veio só e não vai voltar só. Quando a dúvida quer alcançar os meus dias solitários, me volto para o dia de intensa emoção e me lembro que nunca estarei desamparada. Por isso, posso dizer com propriedade que todos os dias o Senhor está mostrando a sua companhia, tanto em tempos de aflição como nos dias bons. Lembre-se de que o mesmo Deus que nos prova é o que nos sustenta, nos alegra e nunca nos desampara. Algumas vezes seremos consolados com muitos irmãos ao nosso lado, outras com uma oração que chega na hora mais propícia. Portanto, abra os olhos e o coração, aqueça a alma com a presença do Senhor, no choro ou na alegria. O consolo e o conforto na dor são a certeza da presença do Senhor. Pense nisso. Estou aqui, meu Senhor. Eu, meu irmão e a minha irmã estamos aqui, querendo ouvir o Senhor, querendo abrir o nosso coração para o Senhor, querendo viver uma vida que agrade o Senhor, desejando cada vez mais nos aproximarmos do Senhor, e isso é algo precioso demais. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu quero te bendizer por saber do teu amor por mim, por ter acesso aqui às tuas santas escrituras, a este devocional tão precioso. Eu quero agradecer ao Senhor de todo o meu coração pelo cuidado que o Senhor tem tido comigo, pelo cuidado que o Senhor tem tido com este meu irmão, com esta minha irmã na nossa caminhada, nos detalhes, nas coisas mais simples, nas coisas mais complexas. E tudo isso aos nossos olhos, né? O que é simples e o que é complexo. Na nossa humanidade, na nossa dependência ao Senhor, nós queremos em todo o tempo buscar a direção do Senhor, buscar o cuidado do Senhor, o olhar misericordioso do Senhor para conosco, para com o contexto que estamos vivendo. Porque nós cremos que o Senhor é um Deus que atende, é um Deus que se preocupa conosco, é um Deus que tem misericórdia da nossa vida, é um Deus que é Pai. Louvado seja o teu nome por isso. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos pela vida, por este dia que está só começando, por este dia que eu, em particular, iniciei sendo surpreendida com a falta de internet, com a não condição de colocar o programa no ar. Eu tinha internet no celular, porque é aquele recurso de 4G, 5G. Ô Pai, estou falando com o Senhor sobre tecnologia. O Senhor que é o Deus da vida, o autor da vida, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que já existia antes do ar existir, aquele que sabe em detalhes o passado, o presente e o futuro. Aleluia!
Então eu não tinha condições de colocar o programa no ar. E busquei o Senhor. Busquei que o Senhor movimentasse toda a parte técnica para que me desse sabedoria, orientação do que é que eu devia de fazer, se era um problema meu aqui em casa, interno, do recurso tecnológico, ou se era algo ali fora, na rua, no poste. Compartilhei com os meus irmãos para que juntos pedíssemos ao Senhor que fizesse o milagre da internet voltar. E eu sei que o Senhor poderia ter feito isso. Eu creio que o Senhor poderia ter feito voltar, nem que fosse só na minha casa. Toda a rua não tendo internet, na minha casa teria. Eu creio nisso. Mas o Senhor não fez isso. E eu quero te agradecer porque o Senhor, em tudo, é um professor na nossa vida. É um mestre. Em tudo o Senhor é o Deus que expressa cuidado, que expressa atenção, que expressa equilíbrio, sensatez, expressa que nós temos o tempo certo para viver o que o Senhor tem para que nós vivamos. Em nome de Jesus Cristo, obrigada por me permitir estar aqui falando com o Senhor, derramando o meu coração, expressando a minha pequenez, a minha humanidade nas coisas que acontecem, mas o desejo enorme de ir além com o Senhor, ir além, de não me permitir ou cada vez menos permitir que a frustração tome conta. Porque eu já vivi essa situação e fiquei muito triste, muito desapontada. Como? Como não tem internet? Como que eu não vou conseguir apresentar o programa? Há pessoas na expectativa do programa, de eu estar ao vivo, porque eu sei que na sua misericórdia o Senhor tem se utilizado da minha vida, tem falado a tantos corações, no apresentar de uma música, no apresentar de uma reflexão bíblica, no receber ali uma mensagem, responder essa mensagem, eu sei. Mas eu sei também que o Senhor tem os seus métodos, outros métodos, e na programação gravada o Senhor também fala com tantas vidas. Mas mais do que tudo isso, o Senhor falou comigo, o Senhor trabalhou em mim, e eu quero compartilhar isso aqui com os meus irmãos, que em cada passo contigo é sempre algo muito especial. É um privilégio ter o Senhor como Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é conosco em todo o tempo. E aqui, voltando os olhos para este devocional em que a tua filha, a tua serva compartilha de um momento tão difícil da perda do seu esposo, naquela fase da pandemia, da Covid, que tantas vidas que talvez estejam aqui comigo também sofreram, ou perdas de pessoas queridas, ou perdas de emprego, de empresas que se quebraram, de imóveis que se perderam, de pessoas queridas que ficaram, que estão até hoje com sequelas, de sentimentos de frustração, casamentos que foram desfeitos, crianças que sofreram com aquele momento de vivermos num quadradinho, todos dentro de casa, ou com momentos, ou com contextos até piores de abusos, de desprezo. Em nome de Jesus Cristo, eu quero clamar ao Senhor que se incline dos céus e olhe para esta minha irmã, olhe para este meu irmão que hoje lida com um sentimento de frustração ou tem dificuldade em lidar com a frustração causada por um desemprego, por ter sido nesses últimos dias chamado e dito, olha, nós não precisamos mais dos teus serviços. E aí vem o susto, a surpresa, e agora o que eu faço? Como eu vou honrar meus compromissos? E agora como eu vou alimentar os meus filhos? Como eu vou cuidar da minha esposa? Oh Deus! Ou aquela mulher que também trabalha pode ter recebido essa notícia, ou a esposa que recebe essa notícia, ou a notícia de uma doença em que vai dar muito trabalho para cuidar disso, vai exigir muita paciência, muito medicamento, muitas idas e vindas, Senhor da vida.
ou aquele casamento que nesses dias foi desfeito. Foi desfeito. E como diz a tua palavra, por causa da dureza do coração deste ou daquele, mas isso aconteceu. Deus de amor, eu não imagino o que possa estar acontecendo agora no coração deste meu irmão, no coração desta minha irmã. Eu clamo que o Senhor cuide deles. Eu clamo que o Senhor os abrace. Eu clamo que o Senhor seja com eles de uma forma que os supra. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha suprir este meu irmão, que o Senhor venha suprir esta minha irmã, no que diz respeito ao dinheirinho que precisam para comprar o alimento no dia de hoje, na providência de um medicamento, na providência de uma nova porta de emprego, na providência de reatar relacionamentos com os pais, com os filhos, com o cônjuge, com os irmãos na fé, ou tantas outras coisas que eu aqui não consigo imaginar, mas que somos seres humanos que vivenciam experiências que nos derrubam, que tomam conta aquele sentimento de negativismo, né? De que comigo dá tudo errado, comigo as coisas não vão adiante, comigo parece que Deus não olha para mim, vai até uma metade do caminho, depois ele parece que desiste ou tem outras coisas mais importantes para fazer. Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da vida de cada um de nós. Ajuda-nos a lidarmos com os desafios, ajuda-nos a lidarmos com a dor nossa e do outro. Termos um olhar de misericórdia para com o outro que está vivendo um momento que carece de um abraço, que carece da nossa companhia, nem que seja como os amigos de Jó, de sentar do lado e ficarmos quietos. Tem misericórdia da minha vida e da vida deste meu irmão, desta minha irmã, nos ajudando a sermos o ombro que um precisa do outro, a sermos aquele que põe a mão no bolso e fala quanto que você precisa para viver o dia de hoje, para sossegar o seu coração. Ajuda-nos a sermos aquela amiga que manda a mensagem que este irmão, esta irmã precisa ler, para se fortificar, para se levantar, para viver o dia chamado hoje, na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Ensina-nos a não sermos acusadores, a não sermos pesados com a nossa palavra, mas sermos instrumentos de alívio na vida de quem o Senhor colocar diante de nós. Ajuda-nos, ensina-nos, treina-nos para vivermos a vida que o Senhor tem, para que vivamos honrando o teu nome, te exaltando, expressando que somos mesmo teus filhos, teus servos, teus amigos, lavados pelo sangue do Cordeiro, transformados pela ação do teu Espírito Santo, gente que está crescendo, que está amadurecendo, que está entendendo um tantinho mais os passos que o Senhor está nos permitindo dar, na direção que o Senhor está nos levando. Abra os nossos olhos para vermos o Senhor, vermos o que o Senhor está fazendo, vermos o caminho que está diante de nós. Destampe os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz, voz de pastor que cuida da ovelha, que chama para caminharmos, para vivermos, para te servirmos, para irmos junto daquele rebanho que o Senhor tem para cada um de nós e nos servirmos uns aos outros em alegria, em gratidão, chorando com os que choram e nos alegrando com os que se alegram, em nome de Jesus Cristo. É isso, Deus. É isso, Senhor. Muito obrigada pela experiência desta madrugada. Muito obrigada. Eu cresci um tantinho. Eu consegui entregar ao Senhor mais um tantinho daquilo que é importante para mim, do momento que é importante para mim, o meu momento de trabalho, mas acima de tudo, um momento de te servir, de viver sob os teus cuidados, sob a tua direção. Seja assim com o meu irmão, com a minha irmã no dia chamado hoje. A tua bênção seja derramada sobre a casa deles, o coração, a mente, e sejam felizes
neste dia, na tua presença, clamando por perdão por tudo que temos te entristecido, que não temos alcançado, mas que o Senhor nos ajude a sermos cada vez melhores nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. É isso, querido, é isso, querida. Que seja assim o seu dia. Como eu amo vocês, como é bom saber que vocês estão por aí. E juntos nós caminhamos na direção daquele que sabe todas as coisas. Portanto, o que chegar às suas mãos hoje, faça com excelência. Beijos nas suas bochechas. Deus tem sempre o melhor pra mim. 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 A sua vontade perfeita e agradável é. E mesmo se eu não compreendo, me lembro quem Ele é. Tão bom, em todo tempo Deus é bom. Se Ele é, Deus tem sempre o melhor pra mim. 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 A sua vontade perfeita e agradável é. E mesmo se eu não compreendo, me lembro quem Ele é. Tão bom, em todo tempo Deus é bom. Se Ele é bom, se Deus é bom. Não posso me esquecer, preciso perceber o Deus que não mente está comigo. Mesmo se eu chorar,